Esse Apocalipse é um excelente exemplo de um diálogo de revelação. Os participantes do diálogo são o Senhor e Tiago, irmão do Senhor, embora se diga que este último seja irmão do Senhor apenas em um sentido puramente espiritual. Na primeira parte do escrito, Tiago dirige perguntas ao Senhor que refletem sua ansiedade diante do sofrimento que em breve atingirá tanto a ele quanto ao Senhor, e o Senhor oferece a Tiago consolo em termos do ensinamento padrão sobre o lugar do homem no universo. Uma referência oblíqua e muito breve à crucificação serve como o ponto de virada do relato. Após o reaparecimento do Senhor, a história é dominada por uma série de fórmulas transmitidas a Tiago para capacitá-lo a enfrentar os desafios dos poderes hostis que tentarão bloquear sua ascensão ao pré-existente após seu martírio. Essas fórmulas representam uma versão dramatizada de textos que aparecem em outros lugares, no contexto de ritos para os moribundos em formas do gnosticismo valentiniano. Vale notar, entretanto, que pelo menos uma frase característica que aparece aqui. Eu sou um estrangeiro, um filho da raça do Pai. Possui um paralelo próximo no Corpus Hermeticum. Outros assuntos interessantes tratados na segunda parte de nosso Apocalipse incluem as instruções sobre a transmissão secreta do ensinamento, os comentários sobre o valor das mulheres como discípulas, a menção da repreensão de Tiago aos 12 discípulos e o relato relativamente extenso, agora o texto muito fragmentado, do martírio de Tiago na conclusão do escrito. A designação de Tiago como Tiago o Justo indica contato com a tradição judaico-cristã. A inclusão de Addai na lista de figuras que transmitirão o ensinamento em segredo aponta para contato com a Síria e, possivelmente, também para uma forma semítica de cristianismo. Alguns estudiosos argumentaram que numerosos outros temas em nosso Apocalipse também revelam a influência da teologia judaico-cristã. Mas, além da importância atribuída a Tiago, o Justo, há pouco no escrito que possa ser atribuído com alguma confiança à influência particular do cristianismo judaico. Há uma boa possibilidade, portanto, de que a figura de Tiago tenha sido escolhida por um círculo de gnósticos como um conveniente suporte sobre o qual pendurar seus ensinamentos. Uma razão para o apelo da figura de Tiago era o fato de que ele se encontrava fora do círculo dos 12 discípulos e, por causa de seu relacionamento com Jesus, aqui entendido em termos puramente espirituais, podia ser apresentado como o originador de uma forma mais pura do ensinamento cristão do que aquela representada pelos 12. Nesse contexto, a ordem de transmitir o ensinamento em segredo provavelmente servia para explicar por que o gnosticismo parecia aos não iniciados um florescimento relativamente tardio da religião de Jesus. Nosso Apocalipse, em suma, estava tentando apresentar uma alternativa à autoridade apostólica, reivindicada pelo ensinamento de uma forma católica de cristianismo em constante expansão. Parece, entretanto, que enquanto Jerusalém e o judaísmo são associados aos poderes mais sombrios do universo, os 12, e portanto o cristianismo católico, movem-se dentro das esferas mais benéficas da atividade de Achamoth, a Sofia interior. Outra razão para o apelo que a figura de Tiago tinha para alguns gnósticos era que ela lhes permitia dar mais sentido à história do primeiro século. A queda de Jerusalém foi um acontecimento que clamava por explicação. E embora logo tenha parecido natural atribuir o desastre ao tratamento dado a Jesus pelos judeus, era ainda mais natural relacionar a queda de Jerusalém ao tratamento dispensado a Tiago pelas autoridades judaicas pouco antes da Grande Guerra com Roma. Um estudioso cristão cuidadoso era obrigado a considerar isso perturbador. Nosso Apocalipse, entretanto, não demonstra tal desconforto e acha possível explorar o papel de Tiago por duas razões. Primeiro, a diferença entre o Redentor, o Senhor, e o redimido, Tiago, o discípulo prototípico, é significativamente menos pronunciada no gnosticismo. Consequentemente, as duas figuras se complementam em vez de rivalizarem entre si, de maneiras que são difíceis de contemplar para o cristianismo católico.
Segundo, a visão gnóstica geral de que o martírio poderia ser, e na mente de alguns gnósticos, inevitavelmente era, abraçado pelas razões erradas, fazia do surgimento de determinação nesse aspecto, somente após um longo período de medo e ansiedade, uma expectativa perfeitamente natural. Assim, a crucificação de Jesus e o martírio de Tiago são vistos como eventos complementares, ambos necessários para a exemplificação completa da vitória sobre os poderes das trevas. Nesse contexto, a derrota dos arcontes por Tiago durante sua ascensão a Deus está presumivelmente ligada à queda de Jerusalém, o lugar de habitação de muitos arcontes, segundo esse texto irá revelar. Um guia para o lugar de Tiago, o justo, no cristianismo primitivo, é fornecido por um fragmento de Clemente de Alexandria. A Tiago, o justo, e a João e Pedro, o Senhor transmitiu a gnose após a ressurreição. Eles a transmitiram aos outros apóstolos, e os outros apóstolos a transmitiram aos 70. A passagem sugere fortemente que houve 3 estágios principais no desenvolvimento da imagem de Tiago. 1. Como Tiago, o justo, símbolo dos valores judaico-cristãos. 2. Como receptor da revelação pós-ressurreição, em um ambiente de tendência gnóstica. 3. Como colega dos apóstolos do Senhor, em um ambiente de tendência católica. Nosso Apocalipse provavelmente reflete um interesse em Tiago, que corresponde ao 2º estágio principal do desenvolvimento de sua imagem. Deve-se notar, finalmente, que há algumas evidências da influência direta da especulação esotérica judaica em nosso Apocalipse. Começando, foi o Senhor quem falou comigo. Vê agora a consumação da minha redenção. Eu te dei um sinal dessas coisas, Tiago, meu irmão. Pois não sem razão eu te chamei de meu irmão, embora tu não sejas meu irmão materialmente. E eu não sou ignorante a teu respeito. De modo que quando eu te der um sinal, conhece e ouve. Nada existia exceto aquele que é. Ele é inominável e inefável. Eu mesmo também sou inominável, proveniente daquele que é, assim como me foram dados vários nomes, 2 provenientes daquele que é. E eu estou diante de ti. Já que perguntaste acerca da feminilidade, a feminilidade existia, mas a feminilidade não foi a primeira, e ela preparou para si poderes e deuses. Mas ela não existia quando eu vim à existência, pois sou uma imagem daquele que é. Mas eu trouxe à existência a imagem dele, para que os filhos daquele que é conheçam quais coisas lhes pertencem e quais coisas lhes são estranhas. Eis que eu te revelarei tudo deste mistério, pois eles me prenderão depois de amanhã. Mas minha redenção estará próxima. Rabi, tu disseste, eles me prenderão. Mas eu, o que posso fazer? Ele me disse, não temas, Tiago, a ti também eles prenderão, mas deixa Jerusalém, pois é ela que sempre oferece o cálice da amargura aos filhos da luz. Ela é morada de um grande número de arcontes. Mas tua redenção será preservada deles, para que possas compreender quem eles são e de que espécie são. Essa parte do texto está muito fragmentada. Tu, e ouve, eles não são, mas arcontes, sobre sua própria hebdômada. Tiago disse, Rabi, então há 12 hebdômadas e não 7, como há nas Escrituras. O Senhor disse, Tiago, aquele que falou acerca desta Escritura tinha um entendimento limitado. Eu, porém, te revelarei aquilo que veio à existência daquele que não possui número. Dar-te-ei um sinal acerca de seu número. Quanto ao que veio à existência daquele que não possui medida, dar-te-ei um sinal acerca de sua medida. Tiago disse, Rabi, eis que recebi o número deles. Há 72 medidas. O Senhor disse, estes são os 72 céus, que são seus subordinados. Estes são os poderes de toda a força deles, e foram estabelecidos por eles, e estes são aqueles que foram distribuídos por toda parte, existindo sob a autoridade dos 12 arcontes. O poder inferior entre eles produziu para si anjos e hostes inumeráveis. Aquele que é, entretanto, essa parte também bastante fragmentada, recebeu, por causa de aquele que é,
eles são inumeráveis. Se agora quiseres dar-lhes um número, não serás capaz de fazê-lo, até que lances para longe de ti o pensamento cego, este vínculo de carne que te circunda. E então alcançarás aquele que é, e não mais serás Tiago, antes serás o que é. E todos aqueles que são inumeráveis terão todos sido nomeados. Tiago disse: Então, Rabi, de que maneira alcançarei aquele que é, visto que todos esses poderes e essas hostes estão armados contra mim? Ele me disse: Esses poderes não estão armados especificamente contra ti, mas estão armados contra outro. É contra mim que estão armados, e estão armados com outros poderes, mas estão armados contra mim em julgamento. Quando as palavras ficam sem conexão, é porque parte do texto está fragmentada. Eles não deram, a mim nele, por meio deles. Neste lugar, sofrimento eu. Ele e eu não os repreenderei, mas haverá dentro de mim um silêncio e um mistério oculto, mas eu estou desanimado diante de sua ira. Tiago disse: Rabi, se eles se armam contra ti, então não há culpa. Tu vieste com conhecimento, para que pudesses repreender o esquecimento deles. Tu vieste com lembrança, para que pudesses repreender a ignorância deles. Mas eu estava preocupado por tua causa, pois tu desceste a uma grande ignorância, mas não foste contaminado por nada que nela havia. Pois desceste a uma grande insensatez, e tua lembrança permaneceu. Caminhaste na lama, e tuas vestes não foram manchadas. Não foste sepultado na imundície deles, e não foste capturado. E eu não fui como eles, mas me revesti de tudo o que é deles. Há em mim esquecimento, contudo lembro-me de coisas que não são deles. Há em mim, e eu estou em seu conhecimento, não em seus sofrimentos. Mas fiquei com medo diante deles, pois eles governam. Pois o que farão? O que serei capaz de dizer? Ou que palavra serei capaz de pronunciar para escapar deles? O Senhor disse: Tiago, eu louvo teu entendimento e teu temor. Se continuares angustiado, não te preocupes com nada mais, exceto com tua redenção. Pois eis que cumprirei este destino sobre esta terra, como eu disse desde os céus, e eu te revelarei tua redenção. Tiago disse: Rabi, como depois dessas coisas aparecerás novamente para nós? Depois que te prenderem e completares este destino, subirás para aquele que é. O Senhor disse: Tiago, depois dessas coisas, eu te revelarei tudo, não somente por tua causa, mas também por causa da incredulidade dos homens, para que a fé possa existir neles. Pois uma multidão chegará à fé, e eles crescerão em... E depois disso eu aparecerei para uma repreensão aos arcontes, e lhes revelarei que ele não pode ser capturado. Se o capturarem, então ele vencerá cada um deles. Mas agora eu irei. Lembra-te das coisas que te falei, e deixa que elas se elevem diante de ti. Tiago disse: Senhor, eu me apressarei, como disseste. O Senhor despediu-se dele e cumpriu o que era apropriado. Quando Tiago ouviu falar de seus sofrimentos, ficou profundamente angustiado, e eles aguardavam o sinal de sua vinda. E ele veio depois de vários dias, e Tiago caminhava sobre a montanha chamada Golgelã, com seus discípulos, que o ouviam porque estavam angustiados, e ele era um consolador, dizendo: Este é o segundo. Então a multidão se dispersou, mas Tiago permaneceu em oração, como era seu costume, e o Senhor apareceu-lhe. Então ele interrompeu a oração e o abraçou. Beijou-o, dizendo: Rabi, eu te encontrei. Ouvi falar de teus sofrimentos que suportaste, e fiquei profundamente angustiado. Tu conheces minha compaixão. Portanto, refletindo, eu desejava não ver este povo. Eles devem ser julgados por estas coisas que fizeram, pois as coisas que fizeram são contrárias ao que é apropriado. O Senhor disse: Tiago, não te preocupes por mim nem por este povo. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Nunca sofri de maneira alguma, nem fiquei angustiado. E este povo não me fez mal algum. Mas este povo existia como uma imagem dos arcontes, e merecia ser destruído por meio deles.
Mas os arcontes, visto que ela, irada com o justo, é seu servo. Portanto, teu nome é Tiago, o justo. Tu vês como te tornarás sóbrio quando me vires, e interrompeste esta oração. Agora, visto que és um homem justo de Deus, tu me abraçaste e me beijaste. Em verdade te digo que despertaste contra ti mesmo grande ira e cólera. Mas isso aconteceu para que estes outros viessem a existir. Mas Tiago estava tímido e chorou, e ficou muito angustiado, e ambos sentaram-se sobre uma rocha. O Senhor lhe disse: Tiago, assim também tu sofrerás estes sofrimentos. Mas não fiques triste, pois a carne é fraca. Ela receberá aquilo que lhe foi ordenado. Mas quanto a ti, não sejas tímido nem tenhas medo. O Senhor cessou de falar. Quando Tiago ouviu essas coisas, enxugou as lágrimas de seus olhos e muito amargamente, O Senhor lhe disse: Tiago, eis que te revelarei tua redenção. Quando fores preso e suportares estes sofrimentos, uma multidão se armará contra ti para prender-te, e, em particular, 3 deles te prenderão. Aqueles que se sentam como cobradores de pedágio, não apenas exigem pedágio, mas também roubam as almas por meio do furto. Quando caíres em seu poder, um deles, que é o guarda deles, te dirá: Quem és tu ou de onde vens? Deves responder-lhe: Sou um filho e venho do Pai. Ele te dirá: Que tipo de filho és tu e a que pai pertences? Deves dizer-lhe: Eu sou do Pai pré-existente e sou um filho no pré-existente. Quando ele te disser, deves dizer-lhe: para que eu possa. Das coisas estrangeiras, deves dizer-lhe: Elas não são inteiramente estrangeiras, mas procedem de Achamoth, que é a feminina. E estas ela produziu ao fazer descer a raça proveniente do pré-existente. Portanto, elas não são estrangeiras, mas são nossas. De fato, são nossas, porque aquela que é sua senhora procede do pré-existente. Ao mesmo tempo, são estrangeiras, porque o pré-existente não teve união com ela quando ela as produziu. Quando ele também te disser: Para onde irás? Deves responder-lhe: Ao lugar de onde vim, para lá retornarei. E se disseres estas coisas, escaparás de seus ataques. Mas quando chegares a estes 3 detentores, que naquele lugar roubam as almas por meio do furto, tu, um vaso, muito mais do que daquela que, por causa de sua raiz, tu também te tornarás sóbrio. Mas eu invocarei o conhecimento imperecível, que é Sofia, que está no Pai, e que é a mãe de Achamoth. Achamoth não tinha pai nem consorte masculino, mas é uma feminina proveniente de uma feminina. Ela vos produziu sem um masculino, porque estava sozinha e em ignorância acerca do que vive por meio de sua mãe, pois pensava que existia sozinha. Mas eu clamarei a sua mãe, e então eles cairão em confusão e culparão sua raiz e a raça de sua mãe. Mas tu subirás ao que é teu, e alcançarás o pré-existente. Eles são um tipo dos 12 discípulos e dos 12 pares de Achamoth, que é traduzida como Sofia. E quem eu mesmo sou, e quem é a Sofia imperecível, por meio de quem serás redimido, e quem são todos os filhos daquele que é. Estas coisas eles conheceram e esconderam dentro de si. Tu deves esconder estas coisas dentro de ti e deves guardar silêncio, mas deves revelá-las a Adai. Quando partires, imediatamente será feita guerra contra esta terra. Chora então por aquele que habita em Jerusalém. Mas que Adai guarde estas coisas no coração. No 10º ano, que Adai se sente e as escreva. E quando as escrever, e devem entregá-las, ele possui-o. Ele é chamado Levi. Então ele deverá trazer a palavra do que eu disse anteriormente, uma mulher, Jerusalém em sua, e ele gera 2 filhos por meio dela. Eles herdarão estas coisas e o entendimento daquele que exalta, e receberão, por meio dele, de seu intelecto.
Ora, o mais jovem deles é maior, e que estas coisas permaneçam ocultas nele até que ele alcance a idade de 17 anos, começando por meio deles. Eles o perseguirão intensamente, porque são de seus companheiros. Ele será proclamado por meio deles, e eles proclamarão esta palavra. Então, ele se tornará uma semente de... Infelizmente, essas partes estão muito fragmentadas. Tiago disse: estou satisfeito, e eles são minha alma. Contudo, outra coisa te pergunto: quem são as 7 mulheres que foram tuas discípulas? E eis que todas as mulheres te bendizem. Também me admiro de como vasos frágeis se tornaram fortes por meio de uma percepção que está nelas. O Senhor disse: um espírito de pensamento, um espírito de conselho, um espírito de conhecimento, de seu temor, quando havíamos passado pelo sopro deste arconte, que é chamado Adonaios. Ele era ignorante. Quando eu saí dele, ele se lembrou de que sou um filho dele. Naquele momento ele foi bondoso para comigo como para seu filho. E então, antes que eu aparecesse aqui, lançou-os entre este povo. E do lugar do céu os profetas. Tiago disse: Rabi, todos juntos, neles especialmente. O Senhor disse: Tiago, eu te louvo. Caminhar sobre a terra. As palavras enquanto ele. Sobre o. Pois lança para longe de ti o cálice, que é a amargura, pois alguns dentre se colocaram contra ti, pois começaste a compreender suas raízes, do princípio ao fim. Lança para longe de ti toda injustiça, e acautela-te para que não tenham inveja de ti. Quando disseres estas palavras desta percepção, encoraja estas 4, Salomé, Mariã, Marta e Arsínoe. Pois ele toma alguns. Para mim, ele é holocaustos e... Mas eu? Não desta maneira, mas as primícias do acima, para que o poder de Deus possa aparecer. O que é perecível subiu ao imperecível, e o elemento feminino alcançou este elemento masculino. Tiago disse: Rabi, então em estas 3 coisas foi lançada a deles, pois foram insultados e perseguidos. Eis que tudo, de qualquer pessoa, pois recebeste do conhecimento. E, aquilo que é, encontrarás. Mas eu sairei e revelarei que eles creram em ti, para que estejam satisfeitos com sua bênção e salvação, e para que esta revelação se cumpra. E naquele momento ele partiu imediatamente e repreendeu os 12, e expulsou deles a satisfação concernente ao caminho do conhecimento. E a maioria deles, quando viram o mensageiro, recebeu. Os outros disseram: Tirai-o desta terra, pois ele não é digno de viver. Então estes ficaram com medo, levantaram-se dizendo: Nós não temos parte neste sangue, pois um homem justo perecerá por causa da injustiça. E Tiago partiu, de modo que procuravam por ele. Amigos, esse foi todo o texto do primeiro Apocalipse de Tiago. Como vocês puderam perceber, o texto original está bastante fragmentado, mas espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor. No próximo vídeo, trarei o segundo Apocalipse de Tiago. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua participação faz toda a diferença e ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que a luz que está além de todo nome ilumine nossa mente e desperte nossa lembrança interior. Que possamos atravessar os medos, as dúvidas e as ilusões deste mundo sem esquecer nossa verdadeira origem. Que o conhecimento se transforme em sabedoria, a sabedoria em compaixão e a compaixão em coragem para seguir o caminho da verdade. Que nossa consciência permaneça desperta, nosso coração permaneça sereno
e que nossa busca pela verdade jamais se apague.